É com grande satisfação que damos início à edição dessa semana da RA SIC Caxias. Neste ano, comemoramos os 125 anos de história e honramos um legado construído por gerações de líderes, empreendedores e associadas que contribuíram para o desenvolvimento da nossa comunidade, da nossa cidade e região. Uma trajetória que nos permite afirmar com orgulho que a SIC Caxias é a casa de todos os futuros. Damos boas-vindas à nossa palestrante da edição de hoje da RA SIC Caxias, a CEO da RBS, Patrícia Fraga, que logo mais apresentará o tema A Comunicação do Futuro. Agora, nos telões, confiram as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar de hoje tem parceria com a Cervejaria Pavos. Localizada no interior de Caxias do Sul, no roteiro do Vale Trentino, é uma excelente opção para quem deseja aproveitar a natureza, degustando cervejas premiadas e vivenciando uma experiência cultural única. Siga a Pavos Braçaria e visite este lugar encantador. Agradecemos a presença das seguintes autoridades. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles. O Coronel Ricardo Moreira de Vargas, comandante do CRPO Serra. O Beto Sirotsky, que é membro do Conselho de Gestão da RBS. Mariana Silveira, que é diretora-geral de Gestão, Finanças e Pessoas da RBS. Também saudamos os presentes sindicatos, DICICs, demais autoridades e a imprensa aqui presentes. Para a saudação, convidamos ao palco da SIC Caxias, por favor, nosso presidente, o Biratan Hessler. Bom dia, muito bom dia a todos. Prazer enorme, mais uma segunda-feira, estarmos aqui reunidos para ter conhecimento. Sabe que esses tempos, quando nós assumimos aqui, né, Oliver, André, Marcos, teve um integrante aqui da diretoria, não era, perdão, ele era um empresário, que comentou comigo que ele ficou muito feliz de participar das nossas RAs, porque aqui ele fez quase que 10 MBAs, de tanto conhecimento que a gente consegue colocar nas nossas reuniões aqui, e isso nos deixou extremamente felizes e também nos coloca um desafio, né, que hoje cumprimos, trazendo e cumprimentando aqui a nossa palestrante da CEO, né, executiva do Grupo RBS, a Patrícia Fraga. Agradeço bastante a tua presença aqui. E agradeço, né, Beto, se assim me permite te chamar, a terceira geração do Grupo RBS que está aqui conosco também, né, um grande parceiro nosso, assim como toda a equipe aqui, no teu nome, Joel, aqui de Caxias também. Muito obrigado por estar conosco aqui na SIC Caxias, a casa de todos os futuros. Quero também, logicamente, saudar os meus parceiros aqui de Conselho Executivo, né, o Marcos, o André e o Oliver, que fazem um trabalho extremamente profícuo aqui dentro da nossa SIC. Ao nosso Conselho Superior, Fúvia, que está por aqui, né, o nosso presidente, o seu Nadir Risse, obrigado por estar conosco. A Fúvia é a nossa integrante, eu acho que a única mulher que está no nosso conselho, não é, né, que faz um trabalho muito bacana também. Importante a nossa presidente do Conselho Deliberativo também, a Ágata, assim, agradeço a presença dos conselheiros do Conselho Deliberativo e Conselho Superior aqui da nossa SIC. Minha saudação também a todas as lideranças empresariais que estão aqui, a todas as autoridades já citadas no nosso protocolo, aos nossos associados, que são a grande razão de nós trabalharmos aqui com bastante força, né, nas ações que a SIC faz, e a toda a nossa imprensa, que também está aqui hoje, que reverbera a nossa fala aqui em toda a nossa região, nosso estado, nosso país. Senhoras e senhores,
a nossa RA de hoje, ela é bastante especial, porque ela traz a presença da Patrícia Fraga, a CEO da RBS. É uma profissional com sólida trajetória no mercado de comunicação e que certamente nos ajudará a refletir sobre os desafios e as oportunidades que estão moldando o futuro das marcas, dos negócios e da relação com os públicos. É muito bom te receber aqui, Patrícia. Tivemos uma fala rápida aqui, né, e sabemos que vamos aprender bastante contigo, porque a tua presença ela ganha um significado ainda maior, que nós entramos nessa semana no terceiro SIC Connection. O SIC Connection que vai acontecer agora nos dias 17 e 18 de junho, próxima quarta e quinta-feira, e contar com o Grupo RBS, Beto, como sendo o Media Partner, é de grande satisfação para a gente. E devo falar que o SIC Connect foi uma criação do nosso presidente Celestino, que está aqui conosco, a qual a gente sucede, e que foi uma criação espetacular daquela gestão, né, junto com o Bizi, com o Miquelin e com a Idalice, né, um evento extremamente importante de gestão que traz aqui para a nossa comunidade da Serra, do Rio Grande do Sul, sempre a presença de grandes nomes para debater gestão, né. Essa parceria, então, Beto, que ela é fundamental aqui para ampliar o alcance do Connection e levar esse debate para além de Caxias do Sul. Agradeço bastante por essa construção conjunta nesse projeto. E já que estamos às vésperas do SIC Connection, eu gostaria de compartilhar uma reflexão sobre o tema principal dessa edição, que é o tempo, o ativo invisível. Pode parecer um tema bastante simples a uma primeira vista, mas não é, né? Nós temos todos 24 horas, né? O tempo é igual para todo mundo, mas será que todos nós temos o controle do nosso tempo? Eu tenho a impressão de que cada vez mais a nossa agenda deixou de ser definida por nós. Somos constantemente chamados a responder demandas urgentes, mensagens, reuniões, notificações, mudanças de mercado, alterações regulatórias, novas legislações e um ambiente de negócios que muda numa velocidade impressionante. Muitas vezes passamos o dia inteiro reagindo e quando percebemos, o dia acabou. Quem lidera uma empresa sabe exatamente do que eu estou falando, porque empreender é um servir, né? Servir clientes, servir colaboradores, servir fornecedores, parceiros, à comunidade. E essa dinâmica intensa sobre pouco espaço para aquilo que talvez seja uma das tarefas mais importantes de um líder, que é o pensar. Pensar sobre o negócio, sobre o futuro, sobre as escolhas do que estamos fazendo. Existe aquele empresário que está tão mergulhado na operação que não consegue enxergar as novas possibilidades. Mas também existe aquele que passa tanto tempo fora, envolvido em inúmeras demandas, que acaba perdendo a conexão com o próprio negócio. E encontrar esse equilíbrio é um dos grandes desafios da liderança nos dias de hoje. Porque boas decisões, elas exigem reflexão, e a reflexão exige tempo. Talvez por isso o tema do nosso SIC Connection seja tão atual. Quando falamos de tempo, estamos falando de escolhas. E são as escolhas que fazemos hoje que irão determinar as histórias que construiremos amanhã. Falamos muito sobre longo prazo, mas o longo prazo não nasce do acaso. Ele é construído diariamente pelas decisões que tomamos, mesmo quando estamos pressionados pelo curto prazo. E talvez o maior desafio dos líderes contemporâneos seja justamente preservar espaço para pensar enquanto o mundo insiste em nos empurrar para apenas reagir. Falando em futuro, ontem tivemos a oportunidade de participar do almoço de confraternização de uma das iniciativas mais inspiradoras que acompanhamos todos os anos, que é o programa Mini Empresa. Na edição desse ano, são 25 mini-empresas formadas por estudantes de 28 escolas de Caxias do Sul e da nossa região, envolvendo Farroupilha, Bento Gonçalves e São Marcos. Hoje temos aqui no nosso hall uma satisfação de receber 16 mini-empresas aqui de Caxias do Sul que estão expondo os seus produtos aqui nesse nosso evento, e não só expondo, estão vendendo os produtos. E convido a todos vocês para que possam prestigiar e adquirir os produtos dessa gurizada.
E depois de conhecer o trabalho desses jovens, eu saí ontem com um sentimento muito forte de esperança renovada. Afinal, também saímos todos nós, estava o Oliver, estava o Marcos aqui também presente, a nossa equipe presente, que nós vimos a organização, a criatividade, o planejamento, capacidade de trabalhar em equipe e também de conhecimento. Nós vimos os jovens assumindo responsabilidades, enfrentando desafios e aprendendo na prática o que significa empreender. Em muitos casos, eles já demonstram competências que são essenciais para administrar uma empresa de verdade. Por isso, cada estudante, eu quero estender meu parabéns a cada escola, aos professores, aos voluntários, aos mentores desse grupo, que contribuem para que esse programa seja cada vez mais forte. Também parabenizar a nossa equipe aqui da Diretoria de Jovens Empresários, em nome do Kleber, por manter essa iniciativa que há mais de 28 anos nós fazemos aqui na nossa casa. Investir na formação empreendedora dos jovens é investir no futuro da nossa sociedade. Outro tema bastante importante na última semana foi a publicação da portaria que transfere para a Infraero a administração, operação e exploração do nosso aeroporto regional Hugo Cantergiani. Recebemos essa notícia com expectativa positiva, porque o nosso aeroporto tem um papel estratégico para a Serra Gaúcha. Durante o período das cheias, demonstrou que a sua importância é para todo o Rio Grande do Sul. Pois nesse momento extremamente difícil, foi um dos principais pontos de conexão do nosso estado com o restante do país. Ele está localizado num município que concentra o segundo maior PIB gaúcho e atende uma das áreas mais dinâmicas da economia brasileira. Esperamos que essa nova etapa venha acompanhada de investimentos necessários para ampliar a infraestrutura, qualificar a operação e aumentar as opções de voos. Ao mesmo tempo, é importante registrar que os avanços no Hugo Cantergiani não podem, em hipótese alguma, reduzir a prioridade do projeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha em Vila Oliva. Eles são projetos complementares. A região ela precisa de soluções para o presente, mas também precisa manter o olhar voltado para o nosso futuro. A nossa expectativa é que a chegada da Infraero represente um passo importante para fortalecer a conectividade aérea da Serra Gaúcha, sem perder de vista os investimentos estruturantes que o desenvolvimento regional exige. E, por fim, acompanhamos nos últimos dias os movimentos internacionais em busca de um acordo que contribua para pôr fim ao conflito no Irã. Independentemente das questões geopolíticas, sabemos que conflitos dessa natureza produzem impactos globais que acabam chegando até as nossas empresas. O comportamento do petróleo, dos combustíveis, da logística internacional e das cadeias produtivas afeta diretamente a economia e a competitividade dos nossos negócios. E é por isso que todo o avanço em direção à estabilidade e à redução das tensões é acompanhado com atenção pelos mercados e pelo setor produtivo aqui da nossa região. A expectativa é que um ambiente internacional pacífico e mais previsível contribua para reduzir volatilidades e favoreça melhores condições para a atividade econômica mundial. Agradeço, senhoras e senhores, a atenção, muito obrigado pela presença de todos vocês e desejo uma excelente RA e um bom almoço a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, na edição de hoje temos vitrine associada da SIC Caxias com a participação das empresas a LG Company e a Growover. A primeira vitrine é com a associada a LG Company. Com mais de 22 anos de atuação e presença em mais de 60 países, a LG Company é referência em soluções para telecomunicações e data centers, reconhecida pela excelência em engenharia e inovação brasileira. Foi eleita por 9 vezes consecutiva como a melhor fabricante de gabinetes de telecomunicações do Brasil e pela 4ª vez certificada pela GPTW, impulsionando a transformação digital e energética em soluções robustas e preparadas para o futuro. Dentro da ação da vitrine, a associada preparou um sorteio. Vamos conhecer o ganhador ou ganhadora.
ganhador, para retirar seu presente no final da RA, no espaço da associada, é Antônio Pacheco de Oliveira. Parabéns. A próxima vitrine é com a associada Growover, uma empresa brasileira especializada em comércio internacional, dedicada a gerar negócios para que empresas brasileiras ampliem sua participação no mercado global, seja por meio da importação, da exportação ou da conexões com parceiros, investimentos e oportunidades estratégicas no Brasil e no exterior. Combinando inteligência de mercado, presença global e foco em resultados, a Growover transforma negócios locais em trajetórias internacionais consistentes e bem-sucedidas. Também temos um sorteio. Vamos conhecer ganhador ou ganhadora. A ganhadora é a nossa presidente do Cindy Lojas, a Márcia Costa. Parabéns. Senhoras e senhores, hoje temos a alegria de receber a Feira do Programa Mini Empresa 2026, aqui na RA SIC Caxias. Este é um momento muito especial em que os participantes têm a oportunidade de apresentar ao público o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do programa, colocando em prática seus conhecimentos por meio da exposição e comercialização de seus produtos. Para quem ainda não conhece o programa Mini Empresa, ele está em sua 28ª edição e é uma realização da Diretoria de Jovens Empresários da SIC Caxias, em parceria com a Junior Achievement do Rio Grande do Sul. O programa Mini Empresa proporciona aos estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio uma vivência prática do universo empresarial. Ao longo do semestre, os participantes enfrentam desafios reais de gestão, trabalho em equipe, planejamento e tomada de decisões, transformando ideias em negócios e adquirindo experiências que contribuem para a sua formação pessoal e profissional. Este ano, como já citado pelo presidente, temos 25 mil mini empresas participantes do programa, e elas estão divididas nas cidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves e São Marcos. Hoje, contamos com a participação de 16 mini empresas aqui na RA. Neste momento, nós convidamos todos os alunos participantes a se dirigirem ao palco para um registro especial desta ação. Pedimos que cada equipe traga um exemplar do seu produto. E para esta foto, convidamos a nossa presidência executiva, presidente Ubiratã, nossos vice-presidentes, por favor, nosso vice-presidente de Indústria, nosso vice-presidente de Serviços, de Comércio, Renato, Oliver, Marcos. Senhoras e senhores, marketing e tecnologia estão cada vez mais no centro das decisões que transformam organizações, fortalecem marcas e geram resultados. Em um mundo guiado por dados, inteligência artificial e automação e novas plataformas, a tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta de apoio para assumir um papel estratégico nas organizações. A partir dessa reflexão,
que a SIC Caxias apresenta o Let's Marketing 2026, um evento que convida profissionais, lideranças e empresas a debaterem o equilíbrio entre a inteligência tecnológica e a inteligência humana. Porque o futuro do marketing não está apenas em dominar novas tecnologias, mas em saber utilizá-las para construir marcas mais relevantes, negócios mais inteligentes e conexões mais verdadeiras. Os ingressos já estão disponíveis em lote promocional até o dia 21 de junho. Confiram o vídeo de lançamento do Let's Marketing 2026. Tem coisa que nenhuma máquina sente. O frio na barriga, mão suando, o coração acelerado, o brilho no olho, o silêncio que arrepia. A tecnologia mudou, a forma de criar mudou, o mundo mudou. Mas toda grande ideia ainda nasce do mesmo lugar. Da inquietação, da coragem, da vontade de ir além do óbvio. Porque ferramenta nenhuma substitui repertório. Algoritmo nenhum substitui sensação. E nenhuma inteligência supera uma mente inquieta. O mundo pode até ser digital, mas o futuro é cronicamente humano. Let's Marketing 2026, 16 de setembro, na SIC Caxias. Antes da palestra, convidamos a todos para a próxima edição da RA SIC Caxias, que acontece no dia 22 de junho, com Marcelo Maranata, ex-prefeito de Guaíba e atual pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele falará sobre desafios para o Rio Grande voltar a crescer. Senhoras e senhores, em um cenário marcado pela evolução tecnológica e pelas mudanças no comportamento das pessoas, a comunicação se torna cada vez mais estratégica para a construção de marcas fortes e relacionamentos duradouros. Para a sua saudação e, na sequência, para a palestra, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o membro do Conselho de Gestão da RBS, Beto Sirotsky, e a nossa palestrante, a CEO da RBS, Patrícia Fraga. Bem-vindos. Boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês. Que bom que me chamaram agora, tá? Porque eu estava tomando aquela cerveja que está excepcional, se deixasse mais ia dar problema, tá? Mas brincadeiras à parte, um prazer estar aqui com vocês. Eu comentei antes num grupo menor, eu costumava vir muito para Caxias por duas razões. Uma era para assistir o meu Grêmio, no Centenário e no Jacone, e a outra, quando eu jogava tênis, molequinho, eu jogava muito torneio no Recreio da Juventude. Então eu vinha muito para Caxias, tem um grande amigo tenista, o Marcelo de Moliner, que é daqui, orgulho aí para toda a cidade, toda a região. Então é um prazer voltar para cá, num contexto novo de RBS. Então, Bira, você me chamou de Beto, eu tomo a liberdade de chamar de Bira em seu nome, cumprimento todos os empresários, Ronan em seu nome, as demais autoridades. Todo mundo me chama de Beto, mas o meu nome é Roberto, né? Roberto Birman Sirotsky. Então, eu brinco literalmente, eu sou o RBS. Quando eu sou filho do Nelson, sou neto do Maurício, terceira geração da família Sirotsky. E faz a minha trajetória profissional, ela vem fora da empresa, por isso que eu, inclusive, me identifico aqui com essa turma de empreendedores. A minha história está muito ligada com o empreendedorismo. Quando eu tinha perto de 20, montei uma agência digital, mais uma turma de sócios, depois nós vendemos para o grupo da APP, depois montei uma plataforma de serviços de marketing, Marketplace Serviços de Marketing, e passei também a participar de alguns conselhos e comitês, a Stone talvez seja o mais relevante, mas eu sempre tive justamente o DNA da comunicação, DNA da família muito, muito presente, e há 2 anos atrás, nós do Grupo RBS concluímos um processo de reorganização societária, que foi liderado pelo Nelson, num movimento assim, que toda a família ficou satisfeita, todo mundo feliz, e o nosso núcleo, Nelson, Nara, que são os meus pais, os meus irmãos Maurício e Marina, nós passamos a liderar o bloco de controle da empresa, e aí, consequentemente, tivemos algumas mudanças na governança. O Nelson passou a ser o presidente, seguiu na função de publisher,
e eu e o Maurício passamos a participar do conselho, o Maurício liderando o comitê da Ventures, que são os novos negócios da empresa, e eu liderando o comitê da mídia. No primeiro momento eu liderei o comitê de inovação e participei do comitê de mercado, depois a gente juntou esses 2 comitês e virou o comitê da mídia. Para nós, nesse novo momento da empresa, é muito bacana que a gente conseguiu estabelecer uma governança que a família está muito próxima, mas, ao mesmo tempo, tem executivos super capacitados, há muitos anos conosco, liderando a operação. Então, a governança, nós não estamos diretamente na operação, mas sim estamos muito, muito próximos. Quem lidera a nossa operação hoje é a Patrícia, no final do ano passado, passou a ser nossa CEO. A Paty está conosco há mais de 25 anos. A gente brinca que ela entrou como menor aprendiz, né? Porque a Paty é super jovem. E a Mari também está conosco há mais de 30 anos, lidera toda a frente corporativa, e o Nicolas lidera a frente da RBS Ventures, de novos negócios. Então, a gente tem hoje um modelo de governança que nós estamos muito próximos, e é muito bacana estar aqui com vocês na Serra. O Joel vem fazendo um excelente trabalho, o Zeno, toda a turma que está aqui também, obrigado aí pelo prestígio. E para nós, realmente, a Serra é super estratégica. O Nelson, inclusive, ele teve aqui nesse mesmo encontro, acho que foi em outubro, entregou a medalha do meu avô para o seu Clóvis e para a dona Nilma. Então, voltar para cá nesse novo contexto é uma alegria para nós, ser parceiro da SIC. Parabenizar vocês por todas as iniciativas. Já comprei um monte de produtos, aliás, recomendo. Tem um para limpar óculos e limpar computador, né? O computador volta e meia está sujo. Eles estão vendendo ali R$20. Se tu faz a rodinha, ele pode ganhar um desconto. Eu ainda ganhei 10% de desconto, então vale a pena. Ganhou tanto quanto para fazer esse merchan aqui, Beto? Não, pois então. Depois eu vou negociar com a turma ali. Foi contratado aqui. Eu achei que eu ia sair daqui com uns brindes. Na verdade, eu saí Pix para tudo que é lado lá. Depois eu já tenho que buscar ali. Mas, de verdade, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem da apresentação da Paty e espero voltar muitas vezes aqui para a Serra. Muito obrigado. Gente, boa tarde. É um prazer, como o Beto falou, estar aqui com todos vocês. Agradeço a ti, Bira. Assim como tu é Bira, eu sou Paty, o Beto é Beto, está tudo certo. A oportunidade de estar aqui, agradecendo a ti, agradeço também a todos os empresários aí que são parceiros da SIC e que promovem esse tipo de momento que a gente está tendo aqui. Bom, para começar, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu completei 25 anos de empresa em dezembro do ano passado e a minha primeira atividade, quando eu entrei na RBS, eu trabalhava no call center de assinaturas, era não permitir que os assinantes cancelassem a 0 hora. Essa foi a minha primeira missão dentro da empresa. E para fazer isso eu precisei entender como é que a gente fazia, né, o que a gente faz, como é que a gente fazia jornalismo. Então, desde o início eu me aproximei dessa área que é muito core do nosso negócio e me apaixonei, né, pela indústria de comunicação. A minha trajetória na empresa ela foi construída em negócios, né? Eu sempre trabalhei ou em áreas de marketing ou áreas comerciais, mas eu sempre tive a oportunidade de empreender dentro da empresa, né? Liderar novos projetos, liderar reestruturações quando elas se faziam necessárias, pensar em novos modelos de negócios. E eu acompanhei, tive o privilégio, né, de acompanhar durante a minha carreira dentro da RBS também todas as transformações que aconteceram na nossa indústria, né, que é a indústria de comunicação. Então, acompanhei a mudança no comportamento do nosso consumidor, o surgimento das novas tecnologias, né, os avanços que a gente vê hoje. E como CEO da RBS agora, né, assim como muitos líderes dos segmentos, seus segmentos que estão aqui hoje, eu tenho o desafio de me antecipar, né, a essas transformações e usá-las, né, a serviço, usar essas oportunidades que se abrem aí a serviço de manter a relevância do que a gente faz hoje. Mas, apesar, né, dessa evolução constante, os valores que são os valores essenciais que fundamentam o jornalismo profissional e a relação de confiança que a gente tem com os nossos públicos, eles não mudaram, né? A relevância do jornalismo profissional ela segue pautada no compromisso com a verdade, a credibilidade como um valor inegociável, a pluralidade, né, que ganha cada vez mais espaço à medida que a gente dá espaço para mais vozes e pontos de vista diferentes, a proximidade, né, para estar ao lado do nosso público. Então, independente de qual plataforma a gente vai distribuir o nosso conteúdo, o que reafirma é a relevância do jornalismo, né, e a conexão com os nossos públicos e com os nossos parceiros
continuam sendo esses atributos que são essenciais na atividade que a gente faz. Como um exemplo, eu trouxe aqui a frase do presidente, do CEO do IMA, que é uma das organizações mundiais mais relevantes dentro da indústria de comunicação, e ele reafirma exatamente isso, né, que o jornalismo ele é uma atividade essencial porque ele tem esse papel, que é um papel social, né, uma responsabilidade social de propor os debates, de gerar impacto real na vida das pessoas e de contribuir, né, para a melhoria da vida daqueles que estão em torno do ambiente em que a gente está inserido. E hoje, esses atributos do jornalismo profissional, a gente entende que ganham ainda mais relevância, porque a gente está num momento de desinformação, né, de golpes digitais, de fake news. Eu li um dado na semana passada ali do Observatório Lupa, que de 24 para 25, a gente teve um aumento em 308% de notícias falsas criadas a partir de inteligência artificial. E essas notícias, mais recentemente, vêm sendo criadas, inclusive, com o uso de voz e de imagem de figuras públicas. Então, nesse contexto, o jornalismo profissional ele também é uma ferramenta importante de prestação de serviço para as comunidades, de esclarecimento daquilo que é verdade e daquilo que não é. E são esses valores que nos guiam também, né, no Grupo RBS, em que a gente faz esse jornalismo, né, o esporte e o entretenimento com responsabilidade e com profissionalismo, buscando contribuir para uma vida melhor para quem é daqui. Então, a gente preserva também o legado aí do nosso fundador, né, Beto, teu avô, seu Maurício. A gente faz comunicação de gaúcho para gaúcho, né, com compromisso com as pessoas que são daqui, contando as histórias da nossa gente e reafirmando a crença que a gente tem do poder transformador da comunicação, né, nas comunidades. A gente tem muito orgulho de estar ao lado, né, dos gaúchos, a gente tem esse compromisso, assim como a SIC, né, tem esse propósito de contribuir para o desenvolvimento da Serra, a gente tem também o compromisso de desenvolver o Estado do Rio Grande do Sul e contribuir para que o Estado avance. E a gente quer cada vez mais praticar o que na nossa indústria a gente chama de jornalismo de soluções, né, que é cada vez mais dar visibilidade para os bons exemplos. Aqui na SIC a gente está vendo aí uma série de projetos que são bons exemplos, né, de promover debates, de encontrar caminhos de convergência a partir de quem está na linha de frente aí da nossa economia e que pode contribuir para que isso aconteça. E um dos exemplos desse movimento é a nossa bandeira, que está aqui na tela, para cima Rio Grande, que teve início depois da enchente 2024, mas que a gente manteve, e hoje a gente tem uma série de iniciativas, tanto institucionais quanto editoriais, entre elas uma ouvidoria, que a gente costuma fazer com alguns segmentos aí de mercado, né, e com alguns setores da economia, para ouvir e dar visibilidade àquilo que precisa ser discutido e destravado aí para o Rio Grande avançar. E a gente costuma, né, dar visibilidade para essas pautas a partir do nosso alcance, né? A gente tem hoje um impacto de mais de 11 milhões de gaúchos. A gente tem 12 emissoras da RBS TV, então com essa cobertura a gente tem 98% aí dos lares gaúchos e a gente está presente com todas as nossas marcas de jornalismo, de entretenimento e de esporte no estado, mas a gente também está presente com um olhar hiperlocal, como é o caso aqui da Serra, onde a gente tem a emissora mais antiga da RBS TV. E essa presença que a gente tem aqui, ela também é olho no olho, né? A gente quer estar ao lado das comunidades, a gente quer estar ao lado dos diferentes setores que movimentam a economia, dando também janelas aí para mostrar o que é importante no nosso turismo, na nossa gastronomia, na nossa cultura. Então, no ano passado, a RBS promoveu ou foi parceira aí de 569 eventos e de 157 shows em todo o estado. E falando aqui da região da Serra, a gente tem muito orgulho de realizar em parceria com a Prefeitura de Garibaldi o Festival do Grostoli, de promover junto com a Prefeitura de Bento o Natal dos Vinhedos, que é realizado pela SIC Bento, de estar ao lado da Prefeitura de Canela aí no Festival do Panetone, e a gente também está sempre presente na nossa grandiosa aí Festa da Uva, né? E em tantos outros eventos, que tem mais um monte, né, Joel, que eu não citei aqui. O que não falta é evento na Serra, mas a gente tem muito orgulho de estar ao lado de vocês, dando visibilidade para todo o estado e sendo vitrine também, né, para o resto do país. E a gente também está ao lado das torcidas,
torcidas, né, do esporte local. Em 2025, a gente transmitiu mais de 50 jogos aí do Caxias e do Juventude. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre comunicação e futuro, né? E a gente sabe que o que nos trouxe até aqui, o que trouxe a nossa empresa e outras empresas de comunicação até aqui, não necessariamente é o que vai nos levar para frente aí nesse próximo ciclo, né? O futuro pede mais, tanto na comunicação quanto em todos os setores que devem ter representantes aqui nesse almoço hoje, para que a gente consiga seguir relevante e conectado com o nosso público. A gente precisa ter, para esse próximo ciclo, né, com tantas transformações, um mindset diferente, né, para manter essa conexão e relevância, explorando essas possibilidades que se abrem aí com bastante velocidade. E aí, falando um pouco da indústria aí de comunicação, o futuro ele pede mais em diferentes frentes, né? Que passam desde novos conteúdos que a gente tem que produzir, novos formatos, pela experiência, né, que a gente oferece aos nossos consumidores, passa por como a gente usa a tecnologia, né, a nosso favor, aprofundando o conhecimento que a gente tem do público que nos consome, a partir de dados, né, escalando o uso de inteligência artificial, mas obviamente de uma maneira responsável e profissional. E também passa por como a gente inova nos nossos modelos de negócio para conseguir ser uma empresa que se adapta com mais rapidez e mais velocidade aos desafios que a gente tem. Então, o consumo de notícia, de esporte, de entretenimento hoje, vocês como consumidores devem perceber isso, ele é bem mais fragmentado, né? Tem muito mais opções para consumir conteúdos e a gente também tem consumido cada vez mais, além de consumir, né, conteúdos de massa, conteúdos nichados. Então, o nosso futuro na comunicação, no caso do Grupo RBS, passa também por a gente passar a ter uma produção adicional de conteúdo segmentado, com mais profundidade, né? No futuro, a gente sabe que o que vai trazer essa relevância, né, e esse valor para as marcas é a formação de comunidades, né? A formação de comunidades é um ativo estratégico para qualquer marca, seja da indústria de comunicação ou não, mas elas possibilitam que a gente tenha um relacionamento mais direto com o nosso cliente, né? Que a gente tenha um feedback mais rápido também, e isso faz com que a gente tenha um produto também mais fidelizado ao longo do tempo. A gente segue falando, né, através dos nossos veículos aí com todo mundo, das nossas rádios, da TV, da rádio e do digital, mas a gente também está aprofundando a relação com esses públicos, experimentando alguns produtos novos em novas plataformas. Então, a gente tem hoje, por exemplo, novos produtos esportivos que são nativos digitais dentro do YouTube da Rádio Gaúcha. A gente tem alguns conteúdos, por exemplo, femininos, que nem o canal Inesperadas, que a gente lançou no mês passado dentro do YouTube da Rádio Atlântida, e essa multiplicidade de vozes que a gente está buscando a partir desses novos produtos acontece também com novos modelos de negócio que a gente vem desenvolvendo, fazendo parcerias com produtores de conteúdo que já estão no mercado ou que já estão produzindo nas redes ou no YouTube, como a gente recentemente fez aí parceria com Rivo News, que é um canal de YouTube com foco em política, mas com visibilidade nacional que a gente trouxe para o nosso ecossistema, ou a parceria que a gente fez com o programa de TV Tempo Bueno, que a gente tem do território de churrasco e gastronomia, que é uma parceria com o Eu Topador, que já era um produtor também de conteúdo independente. Uma das grandes forças que a gente tem, né, como veículo de comunicação é o nosso alcance massivo, né, que vai seguir sendo um atributo importante para nós e também para as marcas, né, que querem se conectar com os seus públicos. Mas, além de trabalhar com esse alcance massivo, a gente também vai precisar trabalhar mais com interatividade e com personalização de conteúdo, né? O nosso consumidor, ele quer também ter produtos mais customizados. Então, para isso, a gente vai usar a tecnologia, né? Através de uma estrutura de inteligência de dados e do uso de inteligência artificial, a gente consegue mergulhar em jornadas mais customizadas, né, do que o nosso consumidor quer, e criar produtos considerando personas e expectativas e necessidades não necessariamente iguais, né? Então, aqui na tela tem um exemplo, que é o nosso app de GZH,
em que o nosso assinante ele pode customizar a tela, né? Então, eu deveria ter trazido o Caju aqui, não a dupla Grenal, né? Mas está a dupla Grenal. Então, pode customizar, se é gremista, customizar a tela do Grêmio, ter, né, acesso prioritariamente a notícias do Grêmio, se é do Inter, ter a tela do Inter, e também a gente trabalha hoje com direcionamento de conteúdos a partir do consumo de cada um no nosso app. Então, não necessariamente todas as pessoas que entram têm a mesma experiência, porque a gente está fazendo essa experiência aí já segmentada. E essa jornada aí de personalização de conteúdo, ela também acaba pedindo por novos formatos de conteúdo, além dos formatos tradicionais que a gente tem no Grupo RBS. Então, o streaming, né, que todo mundo aqui, de certa forma, deve consumir, né, séries, filmes, enfim, se consolidou, né, é uma realidade de consumo em todas as faixas etárias, né, não é só nas faixas etárias jovens, e a gente, na RBS, começou também a trilhar esse caminho de produção de conteúdo no YouTube. Primeiro começamos com o básico, né, que as nossas rádios, a Rádio Gaúcha, a Rádio Atlântida, estão hoje no YouTube. Então, as nossas rádios não são mais só para ouvir, elas também são para assistir. E a gente vem também produzindo conteúdos para consumir sob demanda, né, documentários, por exemplo, no nosso canal de YouTube de GZH. Isso é uma iniciativa que a gente começou aí nos últimos 2 anos e que nos faz perceber que tem, sim, né, um público aí que quer consumir conteúdos com mais profundidade e conteúdos mais segmentados e que vem dando também muito certo. Mas, como nós sabemos, também o futuro não é só digital, né? O futuro é multiplataforma, porque a gente precisa estar onde o nosso público está, né? E nós que somos consumidores, a gente também navega, né, em diferentes jornadas e plataformas ao longo do dia. Hora a gente está no carro, está ouvindo rádio, hora a gente está em casa assistindo a TV, hora a gente está consumindo mesmo um vídeo, né, no celular. Então, além de criar conteúdo pensando nessa múltipla jornada aí do nosso consumidor, a gente também não pode esquecer um ponto fundamental, que é o olho no olho, né? Que é a proximidade, que é um dos atributos mais importantes aí também do jornalismo profissional e que passa, né, por criar experiências e por criar memórias também com o nosso público. Então, como um exemplo disso, tem aqui na tela o nosso Bem Pra Ti, que é o Jornal do Almoço, né, que a gente tira ele do estúdio e ele passa, então, por diversas cidades aqui do interior do nosso estado e que permite que a gente tenha essa conexão direta com o público e permite que o público também se aproxime do produto de uma maneira diferente. A gente tem o Planeta Atlântida, né, que completou 30 anos, né, um festival de música, um dos maiores aqui do sul do Brasil, completou 30 anos esse ano, e todo ano a gente reúne 80 mil jovens que vão lá para se divertir, né, para criar memórias afetivas com a nossa marca e com a marca de todo mundo que está conosco lá nesse evento. E a gente sabe, né, que a comunicação é uma atividade criativa e autoral, mas contando com a curadoria humana, a inteligência artificial pode ser uma grande aliada, né, e a gente vem utilizando na RBS para nos ajudar a estar nesses diversos pontos de contato aí com o nosso consumidor, a conseguir escalar e melhorar a nossa produtividade. Então, hoje, por exemplo, a gente começou a trilhar esse caminho aí de inteligência artificial, com os nossos assinantes de GZH, de 0 Hora, quando a gente faz recomendação de matérias ou se comunica com eles por newsletters, a gente está usando hoje dentro do time de comunicação agentes também. E isso fez com que a gente conseguisse aumentar a produtividade, né, a quantidade de peças e de pontos de contato que a gente tem com o nosso assinante em 40%, sem necessariamente aumentar o time que trabalhava nessa área. E tudo isso que eu falei até agora, né, sobre segmentação, sobre personalização, novos formatos de conteúdo, a gente vai ter também em breve no controle remoto, né? A gente está chegando a nova geração da televisão brasileira, a DTV+, que é chamada também de TV conectada. E essa nova geração vai trazer para a televisão aberta, né, a televisão que a gente está acostumado aí a consumir, um avanço que é superior aos últimos avanços, que eram avanços mais de qualidade de imagem, né, e de áudio. Essa próxima geração da televisão, ela mantém
né, os atributos da televisão aberta como a gente conhece, mas ela traz conectividade para a nossa experiência de assistir a um programa, de assistir a um jogo. Então, a gente vai ter, dentro dessa mesma jornada, né, a personalização, a possibilidade de ter experiências diferentes, mesmo que todos nós estejamos aí assistindo a uma mesma programação. Então, quando eu falo assim de experiência com o público, né, que é diferente, a gente pode ter, por exemplo, um jogo sendo transmitido ao vivo e eu escolher lá que eu quero ouvir o narrador X e o Bira escolhe lá que ele quer ouvir o narrador Y. A gente vai estar assistindo o mesmo jogo, mas tendo experiências nesse jogo diferente. Ou eu posso escolher ouvir o áudio da torcida ao invés de ouvir o áudio de quem está narrando. Então, o consumidor passa a estar, de fato, né, literalmente aí no controle da programação. Além dele poder escolher também que conteúdos ele quer consumir em que momento. A gente vai ter também a experiência, né, de venda de produto direto pela televisão, né, o chamado T-commerce, que até hoje a gente não tem muitos experimentos aqui no Brasil. Então, o consumidor vai estar lá assistindo a novela, por exemplo, e enquanto assiste a novela, ele pode comprar o anel que a personagem está usando de uma maneira simples e rápida pelo controle remoto, né, sem interrupções ou sem precisar ir para outros devices. E esse cronograma da DTV+, ele já está hoje em operação, né? O governo lançou uma estação de testes em Brasília nesse ano, e a Globo, agora na cobertura da Copa do Mundo, também já está utilizando a interatividade em 2 praças testes, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, em que a gente já consegue ter experiências diferentes aí assistindo esse conteúdo da televisão. E nós, do Grupo RBS, a gente vai ser a primeira afiliada da Globo a embarcar junto nessa tecnologia. A gente está se preparando aí, preparando a nossa operação para a gente implementar ao longo de 2027. E, claro, a adoção, né, dessa tecnologia depende também das trocas dos televisores, né? À medida que as pessoas vão trocando os televisores vão vindo com essa tecnologia nova embarcada, e a expectativa é que em 9, 10 anos a gente tenha aí 93% de cobertura dessa DTV+, aí no país. E tudo isso que eu trouxe, né, até agora, ele impacta já a maneira como a gente se comunica aí com o nosso público, impacta a maneira como nós, consumidores, hoje buscamos informação, entretenimento e que tipo de experiência, né, a gente quer ter. Mas, como eu falei no início da conversa, né, eu, como líder da RBS, como CEO, eu tenho o desafio de me antecipar, de alguma forma, a essas tendências. Eu imagino que aqui tem muitos líderes que têm esse desafio também. E aí, como é que a gente pode, né, se antecipar a esse futuro no agora? Né? Como é que a gente faz para mapear as tendências que são aí do nosso mercado? Como é que uma marca, uma empresa pode se posicionar nesse cenário que está, de fato, em constante transformação, né? Não só na nossa indústria, mas em todas as indústrias? Como é que a gente mantém a nossa relevância com o consumidor, que cada vez mais tem a sua atenção fragmentada, né? Com tantas coisas que nos impactam aí no dia a dia? E, principalmente, como é que a gente assegura, né, a perpetuidade das nossas empresas nesse futuro que está sempre em construção? Então, se tem uma resposta segura, né, para tantas incertezas, eu acredito que a gente ter o cliente no centro da nossa estratégia. Né? Se a gente estiver atendendo bem aquele que é o nosso principal cliente, com certeza a gente vai estar também evoluindo à medida que essas necessidades desses clientes evoluem. Então, não é algo que é novidade para nenhum de nós, né, para quem está acostumado aí a manter a relevância com seus públicos, mas hoje a gente tem um elemento diferente, né, porque a gente tem um consumidor que é muito melhor informado, que tem muito mais opções de compra do que tinha até então, e que não busca só mais por um produto, né, por uma transação, busca também por uma conexão com as marcas com quem ele se relaciona. Ele busca pertencimento e busca personalização. Ele não quer consumir um produto que é igual para todo mundo. Então,
O ponto de partida para colocar esse cliente aí no centro é conhecê-lo profundamente, né? A partir de uma inteligência de dados, a partir do uso dessas tecnologias que hoje nos ajudam, né, a conseguir transformar a informação em dado útil. Então, para a maioria das empresas, talvez o maior desafio não seja obter mais informações dos seus clientes, e sim organizar essas informações num fluxo que, de fato, gere mais valor, né, ao final. E quanto mais a gente conseguir ter conhecimento desse consumidor, mais a gente vai conseguir evoluir no modelo em que a gente tenha jornadas personalizadas para ele. Mais a gente vai conseguir criar produtos, serviços ou experiências que atendam às necessidades que esse consumidor tem. E dentro desse cenário, a gente também vai precisar ter novos modelos de negócios, porque a gente vai precisar ser mais flexível e vai precisar crescer, né, tendo mais velocidade. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades dessa economia colaborativa que a gente vive hoje, para a gente também ter produtos que sejam não necessariamente só nossos, mas fazer parcerias, né, com quem está no mercado e que podem nos ajudar a acelerar esse caminho, né? No caso da nossa indústria, que é a indústria de comunicação, a gente enxerga que a gente também tem o papel de ser um hub, né, de conteúdos que hoje estão sendo produzidos no mercado, né, ter uma curadoria sobre isso, mas a gente consegue, através desse hub, ampliar o nosso alcance e também proporcionar para os nossos consumidores um leque maior aí de opções para consumir. E tendo uma estratégia, né, em que o cliente está no centro, é preciso também inovar, né? Tudo indica, né, e todos os congressos e feiras internacionais que a gente vai, não se fala em outra coisa, né, que nos próximos anos a gente vai experimentar uma transformação, principalmente tecnológica, que a gente nunca experimentou aí na última década, né? E isso vai impactar a forma como a gente trabalha, a forma como a gente estuda, a forma como a gente consome produtos, né? E a gente não consegue acompanhar essa transformação se a gente também não tiver um olhar para a inovação. E é um olhar para a inovação que não se restringe só à tecnologia, né? A tecnologia é um meio para a gente inovar, mas a gente precisa inovar na forma como a gente faz as coisas, a gente precisa inovar da maneira como as nossas empresas hoje estão estruturadas, porque a gente vai precisar de empresas que sejam mais leves e flexíveis para enfrentar aí esses desafios do futuro. E nesse mundo que cada vez é mais tecnológico e mais acelerado, a gente também não pode deixar de dar atenção para as conexões reais, né, como esse momento que a gente está tendo hoje aqui, promovido pela SIC. Então, as pessoas têm esse desejo de se sentir parte, né, de se conectar, e a gente não pode abrir mão de oferecer para o nosso público esses momentos de proximidade, né, porque são nesses momentos em que a gente consegue tangibilizar de uma maneira real o nosso valor e o nosso propósito. A tecnologia, ela avança, né, mas as pessoas, com as suas histórias, com as suas identidades e realizações, elas vão seguir sendo o foco de tudo que a gente produz. E isso vale, né, não só para o nosso público externo, para os nossos comunicadores, mas vale também para o nosso público interno, né? Vale para essas novas gerações que estão chegando, como do projeto aí Mini Empresa, que vão ser, de fato, quem vai precisar fazer essa transformação aí acontecer. E para encerrar, gente, eu queria deixar com vocês aí uma frase do nosso fundador, que obviamente é uma frase que já tem algumas décadas, mas que eu acho que ela não poderia ser mais atual, né? Olhos abertos para essa evolução acelerada, acompanhando o desenvolvimento tecnológico sem perder de vista a dimensão humana. É isso. Muito obrigada.